14, é uma passagem muito conhecida, mas o Espírito de Deus me conduziu para esta passagem. E nós veremos o que o Espírito Santo tem para alimentar as nossas almas, as nossas vidas neste momento. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1 até o versículo 6. Aleluia. Que diz, tem como epígrafe, Jesus conforta os discípulos. E ele nos conforta também esta noite, viu? Primeiro versículo diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Aleluia. Irmãos, se lermos o contexto destes versículos que foram lidos, nós encontramos as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. No capítulo 13, no versículo 33, se nós formos ler, nós percebemos que Jesus já está sentindo saudade do convívio ali com os discípulos. Humanamente, ele não estaria mais com os discípulos. E ele dá-lhe as últimas palavras, as últimas instruções. E o que me chama muito aqui a atenção é o carinho, é o amor de Jesus, é a intimidade que ele tem com os discípulos, quando ele chama-os de filhinhos. Meu Deus, que privilégio, né, irmã Tuca, ser chamado de filhinhos por Jesus. Que carinho, que amor, né? Estimulando que eles não viessem desanimar, porque na sua presciência, Jesus sabia que o que viria para frente, porque dali a uma semana, Jesus já não estaria mais humanamente no meio deles. E aqui no versículo 33, ele diz, para onde eu vou, não podeis ir agora. Quer dizer, eles não poderiam ir naquele momento, naquela época, como nós que estamos aqui vivos, não podemos ir com Jesus agora, mas os irmãos que estão partindo já estão se encontrando com Jesus, não é verdade? Então isso nos consola. Aí no versículo 34, ele diz assim, que ele vai dar um novo mandamento. Qual é este mandamento? É que nós temos que nos amar uns aos outros. Isso Jesus bateu muito na tecla, ensinou muito, porque este é um dos principais requisitos para nós estarmos preparados para nos encontrarmos com Jesus. Aí Jesus, ele termina de orientar os discípulos, e Pedro, muito curioso, diz, mas Jesus, não é agora? Não é agora, é depois. É depois que vocês irão se encontrar comigo, trazendo assim as nossas palavras de hoje, né? Então, irmãos, aqui nós vemos o Espírito Santo usando o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, a Trindade falando com os discípulos, trazendo uma profecia que só vai se cumprir no arrebatamento. Que é exatamente esses versículos que eu acabei de ler. Não se turbe o vosso coração. Quer dizer, fiquem tranquilos, né? Existem muitas mensagens, muitas profecias sobre o arrebatamento, mas essa foi o próprio Jesus que falou para eles. Então, irmãos, aqui vai o tema desta mensagem. Há um lugar preparado para nós. Eu creio. Quando as lutas querem nos sufocar, querem nos angustiar, quando vem crise de fé nas nossas vidas, nós temos que lembrar que há um lugar preparado para nós. Aí Jesus termina o diálogo ali com Pedro e com outro discípulo que estava conversando com ele, e ele diz
E ele continua ensinando, preparando os discípulos para que eles pudessem crer nas promessas. Porque eles crendo nas promessas, eles seriam mais do que vencedores. E de todas as promessas, olha que tem promessa para a noiva de Jesus no Novo Testamento, até no Antigo já tinha, e principalmente no Novo Testamento, mas a maior promessa que nós temos para a noiva de Jesus, para a noiva do Cordeiro de Deus, é a promessa de vivermos a eternidade e a imortalidade com Cristo. Não tem promessa mais valiosa. É ver Jesus face a face, como está escrito lá em Apocalipse 22:4, que nós o veremos face a face. E que na sua testa está escrito o seu nome. Não tem como confundir Jesus com um anjo, não tem como confundir Jesus com ninguém, porque nós o veremos face a face e o seu nome está escrito na sua testa. Esta é uma promessa maravilhosa. Você crê? Você está firme nesta promessa? De que mesmo com as lutas que o mundo está nos proporcionando, você tem fé de que um dia nós venceremos e veremos Jesus face a face. Que esperança, que promessa gloriosa. Nós temos dificuldade, irmãos, de entendermos e de aceitarmos o desconhecido. Até porque a Bíblia, ela não entra muito em detalhes sobre a eternidade. E para onde nós vamos. E sabemos que para ir para o céu, são duas alternativas. Ou passamos pela morte ou pelo arrebatamento da igreja. E quando se fala de morte, se eu perguntar, até mesmo quem está nos ouvindo aí nas casas, quem quer morrer? Ninguém diz que quer morrer, mas se nós perguntarmos quem quer ir para o céu, todos nós levantamos a mão, não é verdade? E isso é entendível, porque é o desconhecido. Nós nos assustamos às vezes, quem não anda meio sobressalto com o que está acontecendo no mundo. Nos preocupamos com as nossas vidas e principalmente nos preocupamos com os nossos familiares, está atingindo a tantas famílias, porque a minha vai ficar de fora, e às vezes ficamos aflitos. Mas o Espírito Santo de Deus nos diz essa noite, acalma o teu coração. Aleluia. Acalma o teu coração, não se turbe. Olha a promessa que eu pessoalmente, Jesus, o Filho de Deus, fiz para os discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãs, parece que ver Jesus ali entrando em detalhes no particular com os discípulos, dizendo, olha, daqui a pouco tempo, eu vou estar lá na cruz do Calvário, morrendo, como está escrito sobre a minha vida, e vou estar redimindo vocês do pecado. Vou estar reconciliando a toda a humanidade que chegar até a mim do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Ele sabia que era a última semana do grande desafio. Nós temos um grande desafio, termos fé para vencermos este mundo. Mas Jesus, ouça a voz de Jesus, não só agora, mas em todos os momentos. Não se turbe o vosso coração. Tenha calma, eu estou convosco todos os dias. É todos os dias, até a consumação do século. Eu posso contextualizar que Jesus disse, sou eu que prometo, eu sou o Filho de Deus. Não são os profetas do Antigo Testamento, apesar que tudo que eles profetizaram aconteceu. E que não aconteceu, irá acontecer. Mas olha, irmãos, a promessa vindo de Jesus não tem como duvidar. A profecia vindo de Jesus, ele continua no capítulo 15, no capítulo 16, ele continua se preocupando em ensinar, em orientar os discípulos. E no capítulo 17, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, Jesus faz a oração pelos discípulos. A conhecida oração do Pai Nosso. E ela ali envolve tudo, ela envolve todas as nossas necessidades. Necessidades físicas, necessidades espirituais e orientação como nos relacionarmos uns com os outros, falando principalmente do perdão.
E nós estamos incluídos nesta oração, quando no versículo 20 do capítulo 17, eu gostaria de ler, no versículo 20, Jesus diz assim: não rogo somente por estes, que eram os discípulos que estavam ali com ele, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Só até aqui. Então, esta oração, ela foi extensiva à minha vida. Esta oração, Joel, foi extensiva à tua vida. Esta oração, ela foi extensiva à nossa família. Quer dizer, a todos aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador. As pessoas, às vezes, vamos falar de Jesus e alguém diz, mas eu já tenho Jesus no coração. Mas eu quero saber como está o teu relacionamento, a tua intimidade com Jesus. Como está? O que Jesus diria sobre a tua intimidade com Ele? Será que estamos agradando a Jesus? Será que a nossa oração está subindo como um incenso suave às narinas de Deus? Será que o meu comportamento, o meu pensamento em relação aos meus irmãos estão agradando a Deus? Então Jesus continua ensinando. Irmãos, infelizmente, nós, antes da pandemia, a gente observa em todos quase lugares, que os cultos de oração, as igrejas ficam vazias. Infelizmente, e orar, irmãos, o que é orar? Orar é alguém demonstrar amor pelo outro. Quando eu oro pelo meu irmão, quando eu oro por alguém que está em sofrimento, eu estou demonstrando o meu amor à pessoa e ao próprio Jesus que ensinou. Estou demonstrando obediência ao próprio Jesus. Orar é conversar com quem nos ama, é conversar com o Pai. Eu amo os cultos de orações porque são neles que eu rasgo o meu coração diante de Deus, que eu abro o meu coração, porque para Ele eu não tenho segredos. Eu posso falar tudo aquilo que eu sinto. Orar é falar com o Pai eterno. Quando eu oro pela minha família, quando eu oro pelos irmãos, e louvado seja Deus, que eu creio que todos os irmãos aqui da congregação de Jardim São Carlos estão orando um pelos outros, como nós também estamos orando por vocês. Eu sinto a oração de vocês. E quando nós estamos orando, eu estava chegando ali na igreja e vendo a placa lá, família blindada por Jesus, e eu pensei, como é que eu vou blindar a minha família? Do pecado, do mal, do vírus que está aí, é através do poder da oração. Só a oração. O que é um carro blindado? É um carro que protege de muitas coisas. Então, quando nós oramos, nós estamos blindando a nossa família, estamos blindando o nosso irmão, que às vezes está em sofrimento, está em tristeza, está em angústia. E nesta oração aqui, que é o Pai Nosso, capítulo 17, Jesus revela para o Pai os desejos mais profundos que ele tinha pelos seus seguidores. Aí, quando eu estava lendo essa passagem aqui do versículo, do capítulo 17, eu me alegrei porque eu pensei, eu não conhecia Jesus ainda, mas ele já me conhecia. Ele já me conhecia. Ele já sabia que hoje eu estaria aqui. Ele já sabia que as irmãs que estão fazendo parte, os irmãos aqui da direção do culto, dos louvores, os músicos, ele já sabia que vocês estariam aqui adorando a ele. Louvado seja o nome de Jesus. O escritor aos Hebreus, é outro versículo que eu amo de coração, lá no capítulo 7, no versículo 24, diz que Jesus, ele tem um sacerdócio eterno. Não é igual os sacerdotes na época lá dos judeus, que eles eram temporários, era enquanto viviam, eles morriam, outro sacerdote assumia. Mas o meu sacerdote, ele é eterno. E a Bíblia diz que ele intercede por nós a Deus nos céus. Olha que privilégio. E às vezes nós ficamos tão abatidos com as lutas dessa vida e esquecemos dessas verdades bíblicas. Por isso que nós precisamos estar lendo a palavra de Deus.
Porque ela nos faz lembrar, nos faz nos aproximar do Senhor. Ele está intercedendo, e lá em Romanos 8, se eu não me engano, é o versículo 26, diz que o Espírito Santo, lá no final do versículo, que o Espírito Santo intercede por nós, ele geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Olha o privilégio que nós temos como cristão. E muitas pessoas até, infelizmente, se envergonham de ser cristão. Mas quando eu olho para essas promessas, para essas verdades bíblicas, eu digo, Senhor, eu não posso vacilar. Eu não posso desanimar. Hoje eu estava ali conversando com meus filhos, eles estavam lá em casa, e eu estava contando para eles experiências, e eu disse, filhos, é por isso que eu não quero parar de fazer a obra de Deus enquanto eu viver, porque eu sei das promessas que me esperam. Eu sei das experiências que eu tenho com meu Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãs, é para lá que ele vai nos levar. Então, tem um lugar preparado, como diz o tema da mensagem. Tem um lugar preparado e nós não podemos temer. Apocalipse 13:11 diz, Jesus promete, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, há perigo de perder a coroa. Há perigo. Aí a gente vê aqui, Jesus já estava muito perto, no capítulo 18 ele é preso, no 19 ele é crucificado e sepultado. Mas prepare uma glorificação. Aleluia. Riandaramás. Porque no capítulo 20, ele canta. A Bíblia diz. Está escrito. A Bíblia não vai dizer. Entenda o que eu estou dizendo. Tem uns jargões aí que surgem e que todos copiam. A Bíblia vai dizer. A Bíblia não vai dizer nada. O cânon bíblico já foi encerrado. A Bíblia diz. Está escrito. O que está escrito? Que ele ressuscitou, triunfante e glorioso, aleluia, vitorioso, está escrito, e eu creio, porque se ainda a Bíblia fosse ser escrita, eu não sei o que ia ser escrito, mas já está escrito. Louvado seja o nome santo de Jesus, e a ressurreição de Jesus, irmãos, me dá a segurança de que eu vou ressuscitar. A ressurreição de Jesus vai te dar segurança, ouvinte, de que você também vai ressuscitar. E essa ressurreição será para a vida eterna com Deus ou sem Deus. E isto é muito sério, né? Temos que pensar para onde irá a nossa alma, né? Não existe andar, se existe andar de baixo, de cima existe o de baixo. Eu não sei qual andar que é o céu, mas eu só quero estar onde Jesus está. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, existe muito embaraço. Lá em Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2, eu gostaria de ler, eu deixei marcadinho aqui, que ele diz assim, portanto também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Eu li uma parte do versículo. O autor e consumador da nossa fé, irmão, é Jesus. Não existe, você ouvinte, outro autor. Não existe outro mediador. É somente Jesus Cristo que é o autor e consumador da nossa fé. É somente a Ele que o Pai ouve quando Ele intercede por nós. É somente também ao Espírito Santo quando geme por nós que o Pai escuta, louvado seja. Então existe muitos embaraços que quer nos desviar do alvo, da carreira que nos está proposta. E quando estudava esta passagem, eu comecei a me lembrar que nas competições da vida, das várias modalidades aí do esporte, sempre tem o primeiro que ganha o prêmio. O número 1 é quem ganha o prêmio maior. Depois tem o segundo, tem o terceiro. Mas o que eu acho lindo é que essa carreira que nos está proposta, este alvo que nós temos que atingir, este prêmio, não tem só o primeiro, o segundo prêmio. Todos que chegarem lá terão o prêmio.
Todos serão galardoados, aqueles que trabalharam com afinco, com amor na obra de Deus. E eu pensei, que diferença correr a carreira que o Senhor tem proposto para nós. Cada um de nós que estamos aqui, cada um que está me ouvindo, tem a sua carreira. Uns são músicos, outros cantam, outros ensinam, outros pregam, outros evangelizam, outros acodem na assistência social, principalmente nessa época, que muitos irmãos precisam tanto desta ajuda. Enfim, ele propôs uma carreira para cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. E por toda a vida, irmão, essa fé esse teste de fé é por toda a nossa vida. Por isso que ele diz, quem for fiel, lá em Apocalipse, até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então a fidelidade tem que ser toda a época. Se você já foi fiel ao Senhor, você que me ouve, e agora você sente que está em infidelidade com Deus, no final deste culto, eu creio que quem for encerrar o culto vai fazer um apelo. Aceite Jesus aí na sua casa. Quando passar a pandemia, você procura a congregação mais próxima da sua casa e você vai publicamente receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O caminho que Jesus preparou para nós, irmãos, é o mesmo que ele preparou para os heróis da fé, que está em Hebreus 11. Que nós vimos que foi pela fé que o sacrifício de Abel foi aceito. Foi pela fé que Noé fez a arca, convidou as pessoas, mas louvado seja Deus que pelo menos a família dele toda aceitou ir com ele. Foi pela fé que Abraão foi chamado, sair do meio da sua parentela e para uma terra que ele não conhecia, mas ele tinha fé que esta herança não seria só para ele a bênção, mas seria também para os seus herdeiros. Então tem que ser pela fé. Às vezes nós olhamos para alguns personagens da Bíblia e pensamos, mas ele foi um herói da fé, ela foi uma heroína da fé. Eu não tenho tanta fé assim, irmãos. Eles não eram super-homens e nem super-mulheres. Eles eram humanos como nós, cheios de defeitos, de falhas, de fraqueza, mas tiveram fé, confiaram, ficaram firmes na carreira que lhes estava proposta. E por isso eles venceram. Então, se você chegou até aqui, você que está me ouvindo, se você está vivo ainda, porque qualquer um de nós podemos, qualquer hora, o Senhor nos arrebatar, nos levar, a maneira como Ele vai levar não interessa, o importante é que nós vamos ao encontro de Jesus. Esta fé, irmã, tem que estar dentro do nosso coração. Nós somos heróis também da fé. Tantas coisas, se olhar para a minha vida, para a tua vida, se fôssemos testemunhar as pessoas que estão nos ouvindo, a equipe que está aqui, quantos testemunhos de grandes vitórias que nós já tivemos. Por que eu não sou heroína da fé? Sou sim. Por que você não é um herói, uma heroína da fé? É sim. Se você está firme nas promessas de Jesus, você é um herói da fé. Louvado seja o nome santo de Jesus. Os que vencerem essa proposta, irmão, terão uma recompensa. Terá o prêmio que vai ganhar. Você quer ganhar o prêmio de Jesus? Fica firme nas promessas. Se estiver fora dos caminhos, se reconcilie hoje, não deixe para amanhã. O apóstolo Paulo, eu gosto muito desse versículo, e ultimamente ele tem sido um versículo muito citado aí nas redes sociais, pela ausência de muitos irmãos que têm sido levados para o céu. O que Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 7. As pessoas têm, capítulo 4, a partir do versículo 7, quando diz, combati o bom combate. Eu gosto muito dos escritos de Paulo, que depois de Jesus foi o maior ensinador da Bíblia. Ele diz, combati o bom combate. Aí eu olhei para a minha vida e disse, será que eu estou combatendo este combate? Que é o único combate que vale a pena. Combate de guerras não vale a pena, mas o combate pela palavra de Deus. O combate para guerrear e chegarmos no céu, esse sim vale a pena. Ele diz, combati o bom combate, mas Paulo já estava no final da vida, ele sabia, e ele diz, acabei a carreira. Mas nós que estamos, quem está me ouvindo, ainda não acabou a carreira. Continua na tua carreira, mas guarda a tua fé. Aí Paulo ainda nos ensina, olha que convicção, ele diz, agora só me resta esperar a coroa da justiça.
a qual o justo juiz me dará naquele dia. Aí Paulo conclui o versículo me dando uma grande esperança, quando ele diz, não somente a mim, mas a todos aqueles, aleluia, que esperarem a sua volta, que estiverem preparados. Jesus não vem buscar quem não está esperando por ele, ele vem buscar quem está preparado. Então, o combate, irmãs, é bom, mas nós temos que combater. A carreira que nos está proposta, depois ele escreve em Filipenses 3:14, e eu gosto porque ele fala isso, ele repete muitos versículos, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tem prêmio para você. Tem prêmio para você que está prosseguindo, que o teu alvo é Jesus. O nosso alvo não é nenhum personagem da Bíblia, por mais que eles sejam excelentes exemplos, bons referenciais. Quantos homens, quantas mulheres que são excelentes referenciais na Bíblia, mas eles não são meu alvo, nenhum. Nenhum dos personagens que eu amo, que eu respeito, que eu admiro, não adoro a nenhum, só Jesus. Nenhum personagem é o meu alvo, nosso alvo é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo que de combate, que eu estava aqui meditando, quando eu estava estudando a palavra, que de combate, hoje é culto com o círculo de oração. De combate entende as mulheres de círculo de oração. Pode ter certeza que de combate nós entendemos. É o único combate que essas mulheres não perdem a vontade de continuar combatendo. Quantos pedidos chegam até o círculo de oração? E você pode pedir oração também, através aí do YouTube, peça oração. Quantos pedidos para cura, para solução de problemas, quantas lágrimas, quantas palavras de desabafo que às vezes a gente escuta pedindo oração. Quanta dificuldade as mulheres de círculo de oração passam para organizar as confraternizações. É jejum, é lágrima, é trabalho, é oração, é consagração. Vocês, mulheres de círculo de oração, nós mulheres, nós somos convidadas a combater o bom combate. Não podemos desanimar. E muitas pessoas olham para as mulheres de oração, do ciclo de oração, exigindo delas fé para a solução do seu problema. Até pessoas que não servem a Jesus dizem, eu creio na oração dos crentes. Nós não somos supermulheres, mas somos heroínas da fé. Porque mulher de Deus, eu sempre digo isso, que mulher de Deus tem algo na sua despensa espiritual. Mulher de Deus, quando ouve o desabafo de uma pessoa que está em angústia, ela clama, ela tem alimento do bom para oferecer. Ela ora, ela clama, ela dá palavra de inspiração. E as bênçãos de Deus são para os que oram e para os que crêem. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, tem lá as bênçãos físicas prometidas a Israel, lá no Monte Gerizim. E essas bênçãos, elas eram condicionadas à lei. Tinha que obedecer à lei. No capítulo 27, o anterior, nós encontramos as maldições lançadas no Monte Ebal para os rebeldes, para aqueles que não obedeciam à lei. Mas nós precisamos entender, igreja, que tanto as bênçãos como as maldições, elas não têm aplicação à igreja. Não tem. Elas eram para Israel. No cristianismo, as bênçãos são muito mais preciosas. Muito mais. Porque são de natureza espiritual. Mas também estão condicionadas à obediência à palavra de Deus. Tem que obedecer à palavra de Deus. Porque se praticar o pecado, já está fora das promessas, das bênçãos. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nosso tempo está se indo, mas olha, irmãos, se eu tivesse mais tempo, que eu ia falar o que a graça nos proporciona.
Oh, coisa boa estar debaixo da graça de Deus. Não merecemos, somos justificados por Jesus, mas estar debaixo da graça é uma bênção. E diz que Cristo, ele conquistou as bênçãos, mas foi para os fiéis. Foi para os fiéis. Para os infiéis também tem punição por não obedecer a palavra de Deus. Não adianta ser crente de qualquer maneira, né? Ele diz lá aos Gálatas, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que será que nós andamos semeando? Qual é a semente que eu estou semeando? No terreno fértil, que é o mundo, porque eles são um terreno fértil para nós falarmos de Jesus. Aí aos Coríntios ele diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito através do seu corpo, bem ou mal. E eu quero dizer ainda que esse versículo foi escrito para os cristãos. Esse versículo está escrito para os salvos, para os que chegarem lá no tribunal de Cristo. Temos que dar conta do que fizemos com o talento que Deus nos deu, né? Então aqui são os salvos, eles vão ser confrontados com o que por Jesus. O que é que você fez com o talento que eu te dei? Vai ser queimada as obras. Será que vão ficar puras? Será que vai ser ouro as nossas obras? É interessante nós analisarmos isso. Então, irmãos, afinal, há um lugar preparado para nós. E se há um lugar preparado para nós, não é de qualquer maneira que Jesus preparou, foi com sofrimento. Nós estamos perplexos com o que acontece no mundo agora em 2020. Mas nós estamos com temores, mas vamos trazer para nossas vidas o que Davi deixou registrado lá no Salmo 139, versículo 5, que ele diz que Deus, que o Senhor, ele nos protege por trás, tu me cercas. Tem uma versão que diz assim, tu me cercas por trás, por diante, e a sua mão está estendida sobre a minha cabeça. Veja a proteção daqueles que creem em Jesus. É uma proteção que nada pode nos acontecer. Às vezes ficamos assim muito preocupados com esse deserto, né, que o mundo está se tornando, mas esse deserto logo vai ficar para trás. Não vamos temer. Eu conversava com o pastor esses dias, e ele, porque as leis assim vão tentar fechar a igreja. E o meu pensamento, eu não quis afrontá-lo, mas o meu pensamento foi nesse versículo que Mateus escreveu no capítulo 16 e versículo 18, que as portas do inferno, creia nessa promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Enquanto a igreja estiver na terra, Deus está cuidando por trás, adiante e a mão estendida sobre a noiva do Cordeiro de Deus. Que Deus venha abençoar esta igreja, vale a pena. Existem promessas para a igreja de Jesus, mas mais uma que Jesus diz lá em Apocalipse 22 e 12, promessa que eu amo, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, ele diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Tem galardão, mas tem que fazer algo pelo reino de Deus. Que Deus te abençoe esta noite, que você venha aceitar Jesus como teu Salvador, você que ainda não tem certeza da salvação.